Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Mehmet convocou a Auliá porque precisava muito conversar com ela, e ao chegar lá, ela falando com ele, ela chama ele de irmão e diz que ele queria ver ela, falar com ela. Então ela está ali escutando e pergunta o que é que ele quer falar com ela. Ele vai logo na titela dela e pergunta a ela como que ela se atreve a despedir uma pessoa que foi ele quem contratou. A Auliá diz que a ela imaginou que seria sobre esse assunto que ele queria falar com ela. Ele por acaso está falando daquela menina bonitinha, aquela ruiva, se eu não me engano o nome dela é Sembre, não é isso? Ele fica calado, não responde nada, mas revoltado, e ela continua questionando ele para que ele diga agora mesmo o que é que interessa tanto nessa menina a ele. Ele continua em silêncio e ela diz que ele é o grande Mehmet em mim e que na realidade ali ninguém naquela companhia interessa a ele, e é por isso que ela está muito duvidosa ali o porquê que essa menina está chamando a atenção dele. Ela fala que ela está ficando com vergonha disso. O Mehmet logo interrompe ela e diz que ela tenha muito cuidado no que ela está dizendo, porque ela nem imagina o que essa menina está passando. Auliá, ela não concorda com nada que o Mehmet está dizendo, mas ele continua dizendo que ela pare agora mesmo, cuidado no que ela vai falar, porque tudo que essa menina está querendo ali é conseguir o seu dinheiro. A Auliá começa a debochar do Mehmet e diz a ele que então você me desculpe. Logo depois ela diz a ele que ela acredita mesmo que essa menina está ali, veio com atitude para querer de fato trabalhar por amor ao trabalho, e diz a ele que ele não venha querer inventar tudo isso, porque isso não é de fato o que está acontecendo. Ela questiona ele ainda mais o porquê que ele está agindo assim e quando foi que ele começou a ser tão ingênuo assim. O Mehmet questiona ela se um dia ela não vai se cansar de ficar julgando tão mal as pessoas. Ela pede para que ele então responda se ele nunca vai se cansar de querer ficar desconfiando dela também. Ela continua dizendo que não consegue entender o porquê ele se esforça tanto ali a não querer acreditar nela. O Auliá diz para ele abrir os olhos, porque essa Senri ali com certeza está enganando ele e queria muito que ele abrisse os seus olhos. Mehmet fica calado apenas olhando para ela, e a Auliá diz que essa Senri disse algo ali a respeito dele, do Mehmet, para ela. Mehmet fica calado e a Auliá pergunta se ele quer saber do que foi que ela disse para ela, para Auliá. Mehmet não responde nada e a Auliá fala que ela mesma confessou para ela, para Auliá, que ela está apaixonada por ele. Ele fica meio desconfiado e ela continua dizendo que ela disse ali na sua própria cara, frente a frente, e que ele queira acreditar ou não, mas ela disse. O Mehmet continua ali muito pensativo logo depois que a Auliá falou tudo isso, e a Auliá continua dizendo para que ele preste bem atenção que a Efsun e essa menina aí, elas são idênticas. O Mehmet ele fica sem reação logo depois de descobrir tudo isso que a Auliá está dizendo. Custa ele querer acreditar que de fato ela está falando a verdade, e a Auliá continua insistindo que queria muito que ele abrisse os olhos e não se deixasse ali ser enganado, e simplesmente sai e deixa ele muito pensativo. A Zeynep nesse exato momento coloca um vestidão vermelho, fica desfilando na frente da Bahar e também da Efsun, que começa a elogiar ela, dizendo que ela tá muito linda, ela é muito linda, e que se fosse em outra ocasião até ela mesma se apaixonaria por ela. A Zeynep diz a Efsun que não está se sentindo bem ali, não está conseguindo se ver bem naquela roupa. A Efsun se levanta e pergunta a ela o que ela está querendo dizer com isso, chama por lá e diz que ela não pode se comportar assim. Ela continua falando para a Zeynep que ela deveria, na realidade, era aproveitar esse momento ali. A Zeynep diz para ela, para a Efsun, que ela preste bem atenção ali, porque nem ao menos ela está conseguindo, ela nem sabe caminhar direito. A Efsun questiona ela ainda mais, dizendo o que é que ela está querendo dizer ali, que não consegue caminhar e que dificuldade tem em caminhar, e pergunta se ela não conhece outras mulheres de outras culturas que colocam até livros na cabeça e continua ali caminhando. A Zeynep diz que sim, que entende, só que ela não vai conseguir caminhar ali na frente de todas aquelas pessoas, e que de verdade que ela compreenda ela, que ela não vai conseguir. A Bahar tenta defender a Zeynep e diz que ela tem toda a razão dela não conseguir ali querer caminhar, e que querendo ou não, até essas mulheres que ela está se referindo ali, elas são pessoas profissionais e levam um tempo para conseguir se adaptar a tudo isso, e que a Zeynep ela tá certa e ela tem toda a razão. Se ela não quiser, ela não precisa fazer isso. A Efsun diz que ela, a Bahar, ela ama as opiniões
opiniões que ela dá, mas que seria melhor ela ficar calada e não ficar com essa ingenuidade ali, falando coisas que ela não deveria falar e procurar até modelos profissionais para que pudesse ali vestir os seus desenhos, seus vestidos, para que pudesse caminhar na frente de toda aquela pessoa, para que essas pessoas viessem ali com certeza comprar suas marcas. A Efson olha para a Zeynep e diz a ela que ela não deveria ficar assim tão preocupada e, querendo ou não, ela é a filha da Sultan e que se colocar coisa na cabeça vai fazer de imediato. A Barra se levanta e diz a ela que sabia que isso ia terminar desse jeito porque ela é muito ruim ali como líder e que na realidade aí se cala e diz que é melhor ela guardar suas palavras e simplesmente ela sai. A Efson responde para ela que é até melhor ela ir mesmo e que não venha lhe aborrecer de forma nenhuma. A Efson depois se aproxima de novo na Zeynep e diz a ela que ela não fique assim tão preocupada, tão angustiada, porque ela é uma modelo muito linda. O que está deixando ela ficar assim é a timidez dela, mas que ela vai conseguir. Ela pede para que a Zeynep dê uma rodadinha, a Zeynep faz justamente isso e a Efson continua dizendo para ela que ela tem um corpo ali escultural, um corpo típico de modelo ali internacional, que ela é muito linda. Um pouco mais à frente, todo mundo já está produzido ali, preparados para subir lá naquele palanque, eu acho que eu posso dizer assim, né, para caminhar. Então a Efson, ela começa a gritar, dizendo a todo mundo que se preparem, fica dando o mesmo de grito ali para que eles se avestem, porque eles já vão entrar. E a Barra diz para que ela pare de agoniar todo mundo, pare de ficar gritando desse jeito e que eles têm que manter a calma, porque de fato eles já vão entrar. A Efson pergunta o que é que ela está querendo dizer, porque esse pessoal nenhum ali está nervoso, mas ela sim, a Efson, ela está muito nervosa. O Arda chega nesse exato momento, chama pela Efson e pergunta a ela como que vai tudo e ela diz que já era tempo dele ter chegado. Ela começa a dar uns pulinhos dizendo ao Arda que ela está muito agoniada, os nervos dela estão à flor da pele e ele pede a ela que ela se acalme, que vai dar tudo certo. Ele continua dizendo para ela que tudo vai se sair bem, que ela tenha calma e ela vai ver logo depois. Ela diz que ele é muito lindo e que ele acalma muito ali porque ele é seu cavalheiro ali com a armadura e que ela fica totalmente encantada ao ter ele ali ao lado dela. Ele pede a ela que permita ele dizer algo, que ela vai se sair muito bem porque ele tem muita fé nela. Ela fica sorridente olhando para ele e ele continua dizendo que ela é melhor em tudo e que não precisa nem se preocupar, que vai dar tudo certo. Ela pergunta se ele está falando a verdade e ele diz que sim, e ela diz que fica muito feliz porque ele é a primeira pessoa na vida dela que diz que acredita nela. Eu tô dizendo a você, está começando a rolar um clima de verdade aí, tanto o Arda quanto o Efson, de fato, eles estão começando ali a se apaixonar. Eles ficam um tempinho ali, rolando a musiquinha, começa a bater um clima, os dois ficam se olhando, até que nesse exato momento a Zeynep chega ali, de fato muito bonita, bem arrumada, e a Efson olha para ela, o Arda olha meio desconfiado, baixa a cabeça, e a Efson diz que ela está muito bonita e podia jurar que ela está parecendo a Branca de Neve, e diz a ela que ela vá, e a Zeynep, depois que vai, o Arda fica encantado com a beleza dela. Logo em seguida, o Arda pergunta a Efson o que é que a Zeynep está fazendo ali. A Efson responde a ele que ela vai ser a modelo dela. O Arda diz que tudo bem, será melhor que ele vá embora agora mesmo porque ele tem muita coisa para fazer. Ela puxa logo o braço dele e pergunta o que é que ele vai fazer que é mais importante do que estar ali com ela. Ele diz a ela que ela se acalme, não precisa se agoniar desse jeito e que a paciência é tudo, e sai sorrindo, deixando ela meio confusa sem saber o que ele vai fazer. Agora, quando todo mundo ali está à espera da Efson, ela aparece, todo mundo começa a bater palma, ela fica ainda mais envergonhada, mas ela segue em frente com as doidices sempre dela, e ao chegar lá, ela começa a dizer que quer agradecer a todo mundo, pergunta se todo mundo está escutando bem ela, todo mundo responde que sim, e ela diz que em primeiro lugar, ela quer agradecer a sua tia pelo tanto apoio que ela sempre lhe dá, e a Sultan começa até a se emocionar. Ao contrário da Auliá, que está do outro lado ali, revoltada, dizendo que a Efson é muito ridícula e dá até um sorriso ali disfarçadamente. A Efson continua falando, dizendo que também quer agradecer a outra pessoa que é muito importante para mim, que por causa dela esse sonho aqui está sendo realizado, que é a minha querida irmã, a Barra. A Barra fica muito sorridente e a Efson continua dizendo que quer muito agradecer a ela porque jamais, nunca ela lhe deixou sozinha.
sozinha. O Ismael chega nesse momento, fica ali encantado por ela e ela continua dizendo que também quer agradecer a outra menina, que ela é muito ali encabulada, envergonhada, mas ela vai ser a sua modelo, que é a Sinep, a filha da minha tia ali, a Sultan, mas que tudo vai dar certo. Ela tá um pouco envergonhada, mas ela vai conseguir e é ela que vai apresentar a nossa nova coleção da temporada. Só que é nesse momento que o Arda vai fazer uma grande surpresa tanto para Efsun, também com sua mãe, que é quando as luzes baixam e a Efsun fica falando o que foi que aconteceu, porque as luzes baixou e se por acaso ela disse alguma coisa de errado. E enquanto ela vai falando, o Arda vai se aproximando dela. Ela continua dizendo que seguramente isso foi uma falha técnica, ela imagina, e o Arda se aproximando dela, tanto a e também o Ismael ali, eles começam a ficar revoltados com o que está vendo. A Efsun fica sem entender nada o que é que o Arda está fazendo ali e pergunta a ele se ele também vai ser modelo. Ele chega frente a frente com ela e chama pelo seu nome e ela diz que sim, que é assim que eu me chamo, e fica até sem saber o que falar. E a Uliá, olha pra aí, ó, revoltada. O Arda então se ajoelha frente a frente ali da Efsun e a Uliá fica revoltada perguntando, dizendo ao Kenan, na realidade que não acredita que ele vai fazer o que ela está pensando, e diz ao Kenan que se ele fizer ela vai terminar morrendo. A Efsun pede a ele que por favor que ele diga o que é que ele está fazendo, e ele vai no bolso dele ali e pega uma caixinha em formato de coração. A Sultan levanta, olha lá para ver o que foi que ele pegou, e o Ismael do outro lado, até a cara ele fecha revoltado. O Arda então abre a caixinha e ela vê que tem um anel ali de diamantes. Ela fica olhando encantada e diz a ele se ele pode dizer o que isso significa. Ele fica calado, a Sultan zoiuda para Efsun, e a Efsun continua questionando ele se ele vai dizer o que é que está acontecendo. O Arda, com o anel apontado para o lado dela, ele pega na mão da Efsun e diz a ela: Efsun Atarhan, a minha vida, ela nunca teve sentido antes de conhecer você. E enquanto ele vai se declarando para Efsun aí, o Ismael fica revoltado do outro lado, e a Uliá também ali, dizendo ao Kenan que vai dar algum treco nela ali, que por favor que ele providencie logo uma ambulância. Ele diz que a vida dele não tinha sentido sem ela e que ela fez ele voltar a sorrir com os gritos dela, com a maneira que ela fala, e diz que ele não quer viver a vida dele mais sem ela. Ela fica calada, mas começa, querendo ou não, a se emocionar, e ele pergunta a ela se ela permite ele propor algo para ela. Ela fica calada e ele pergunta a ela se ela aceitaria que ele voltasse a ser ali o seu esposo, mas seu esposo de verdade agora. Uliá fica revoltada logo depois de ter ouvido isso. A Morga, ela começa a bater palma dizendo a Efsun que ela diga que sim. A Sultan também fica acenando para que ela responda sim. Por sua vez, o Ismael, ele fica muito triste ao ver toda aquela cena. A Efsun então responde que sim, que ela aceita, que é claro, e logo depois ele sela aí esse relacionamento com um abraço, deixando o Ismael muito triste, que vai embora até a barra, e o Atés percebe que ele ficou muito triste, e a Uliá, por sua vez, fica revoltada, mas sem saber o que fazer.